Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, deste sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, quinta semana do Tempo Comum. Finalizamos aí a quinta semana, do Tempo Comum. A cor litúrgica é a verde e os santos do dia é Santa Eulália e São Julião Hospitaleiro. Com relação a santos, o pitaco do dia vai ser esse. Já vamos partir para a oração do mês, dedicado à Sagrada Família, e um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Mas eu não posso me furtar, de deixar de dizer o trabalho muito bacana da página. Se você procurar lá no Google, Santo do Dia, Canção Nova, a primeira coisa que aparece lá é a página da Canção Nova, o Santo do Dia. Não está no aplicativo. Acho que talvez façam, mas por enquanto acho que é uma coisa mais recente, assim. O missionário Fernando Fantini, se não me engano, ele está fazendo uma pesquisa de vários santos do dia. Então, assim, tem o santo principal do dia, provavelmente vai ser de Santa Eulália, no caso de hoje, mas se você correr, se você não quiser ler a história de Santa Eulália, você correr até lá embaixo, antes das referências bibliográficas, ele vai dizer os outros santos e beatos deste dia, outros santos e santas e beatas desse dia. Aí ele arrola outros santos. É um baita de um trabalho, porque é que nem eu falei para vocês, não estou aqui me fazendo, querendo aparecer, mas uma das grandes dificuldades de eu poder manter o perfil do Santidade de Fato é a questão do santo do dia, porque às vezes eu tive a pretensão besta de tentar rolar todos os santos que a Santa Igreja Católica já instituiu até hoje para cada dia. E é um trabalho enorme, porque até onde eu sei não existe uma página do Vaticano em que coloque todos os santos lá. Não precisa colocar uma biografia, mas só rolar que depois a gente procura, que o Google já ajuda a gente, né? Isso é o menor dos nossos problemas, porque aí qualquer coisa entra o Google Internacional, porque às vezes tem santos locais, dos Estados Unidos, lá da Colômbia, da Venezuela, até santos brasileiros mesmo. Brasileiros a gente já sabe mais, mas existem santos de uma determinada localidade e que a gente não conhece. E já foi instituído, já foi colocado nos altares dos santos, né? E aí a gente tem que ir pegando, todo mundo que está fazendo esse trabalho hoje está vendo que está difícil, porque não tem um lugar específico, e deveria ter, porque já que é institucionalizado, tá declarado santo, mas aí o santo, coitado, se perde lá, né? E se não se perde no tempo, porque é santos pré-cristãos, logo depois da morte de Senhor Jesus Cristo, das catacumbas. Aí tem os santos já do início da Idade Média e vai se perdendo, né? Eu penso assim, a história desses santos vão se perdendo. Por quê? Porque não tem quem os divulgue. Não é a questão de idolatrar os santos, mas a graça de Deus que habita nos santos. Então, no caso do missionário lá da Canção Nova, ele está fazendo um trabalho muito bacana, Ele tem arrolado todos os santos do dia, eu vi isso recentemente, tá ótimo, tá perfeito. Aí tem as referências, Uma das referências no Brasil é um santo para cada dia, da editora Paulus, do Sr. Garbosa e outra pessoa. Tem o Legenda Áurea, editora Companhia das Letras. Tem lá dos mártires, Romano, martiriológico romano. Eu já achei um material também meio parecido lá de Portugal, mas aí são só mártires, E os outros que morreram de causas naturais, como é que fica? Não sei se o martiriológico romano abrange todos, os santos. Tem a liturgia das horas, que vai falar de um e outro santo, e assim vai, né? Porque nem sempre a data que o Papa Francisco, nós vivemos sobre essa cátedra do Papa Francisco, nem sempre a data lá que ele declara santo é a data oficial daquele santo. Depois é instituído a data certa, como foi o caso de
Santa Dulce dos Pobres e São Cardeal Newman, que são datas diferentes, assim, né? Então, assim, é uma queixa? Mas poderia ter algo mais acessível, né? Porque para todo mundo saber que dia que é o santo. Já tá meio, a vida do católico cristão já tá meio, desculpa falar, bagunçada, com tanta coisa que acontece todo dia, né? Já não basta lá o vereador aqui de Curitiba ter profanado um lugar santo, né? Quem não está acompanhando as notícias, foram abertas agora 5 processos de cassação do mandato desse cidadão. Mas como eu já falei, o ápice da bobeira dele foi ter invadido a igreja do Rosário. Independente se tinha missa ou não tinha missa. Independente, e também a questão de ter perturbado a missa. O fato dele ter entrado em ambiente sacro já é algo assim que, nossa, a gente tinha que estar lá de joelho rezando até agora, né? Por um ato de impiedade, ele incitou uma multidão a entrar lá. E como diz o padre, tentando evitar que sentassem. Imagina se o cara pisa, bota o pé sujo no altar. Ou pega o cofre do sacrário e picha, joga no chão. Você já pensou? Aí já é interdição para a arquidiocese inteira. Aí sim o troço ia pegar fogo, né? Então, assim, está correndo lá com relação a esse vereador 5 processos de cassação que até o final desse ano, até o começo do ano que vem, vai ser definido. Eu acho que, infelizmente, ele vai ser cassado mesmo. Porque não é a primeira vez que ele tem problemas com a autoridade. Ele tem problemas com a autoridade policial, pessoas de idade. Ele é um piapançudo que existe um transtorno de não obedecer à hierarquia. Ele já pediu perdão, falou um monte de besteira lá, mas não adianta, meu filho. Você fez, agora você tem que arcar com as consequências, né? Então, eu tenho por mim que ele não foi votado porque ele é conhecido. Como eu falei para vocês, os candidatos do PT aqui na cidade, o PT nunca teve vez aqui em Curitiba, mas os candidatos do PT sempre foram os mesmos. São pessoas muito conhecidas e nunca fizeram uma injúria tão grave assim. Nunca foram de bater boca, manifestação, sempre fizeram, mas nunca foi de bater boca com policial militar, guarda municipal, com padre e invadir o negócio, entendeu? Não tô defendendo, mas eu também tenho que ser justa, né? Então, para mim, esse cara, ele surgiu nesse cenário porque votaram na legenda. Então, gente, não interessa se você vota no PT, não importa. Isso é problema seu com você lá na urna eletrônica e com a sua consciência. Nunca vote na legenda, que é o número lá duplo, né? Que é as dezeninhas. Nunca vote na legenda. Escolha um candidato, nem que perca, nem que o cara ganhe só o teu voto, mas pelo menos você tá com a consciência tranquila, porque é isso que aconteceu. Eu acho que foi isso que aconteceu com esse cara para ter virado vereador. Porque o piá sem noção não se presta nem para defender os interesses da qual ele diz que defende. Então eu estou falando de forma racional, não estou falando de uma forma, uma questão de instrução mesmo. Escolha um vereador, escolha um deputado federal, um deputado estadual, um senador, jamais na legenda. Jamais. Jamais. Porque é isso que acontece. A gente coloca um cara que a gente não sabe quem é. Sabe? Minha opinião. Tá? Então, 2 coisas aqui. Primeiro, a questão do santo do dia. Acompanhe lá a página da Canção Nova Santo do Dia. Está sendo feito um arrolamento dos santos do dia. Tá? Eu mesmo estava começando a pegar, mas eu achei muito ruim eu fazer esse tipo de coisa, porque, pô, é o trabalho do rapaz. Por mais que eu coloque a fonte, não é legal. Então, visite eu vou fazer a propaganda da página, né? Visite a página da Canção Nova Santo do Dia. Tá? Tem o Vatican News também, ajuda bastante, tá? Sempre tem alguns santos diferentes mesmo. E se você tem um santo de devoção ou começou a ser devoto de algum santo mais assim que você não sabia, que achou legal, divulgue nas suas redes sociais, tá? Beleza? E outra coisa, essa situação aí. Reze pela alma dessa criatura chamado Renato Freitas, que se não me engano é o nome dele, né? O vereador lá, o invasor lá, o profanador da casa de Deus, tá? Isso é muito feio. Até vou falar um testemunho meu, assim, no sentido de como é grave essa questão de você se achar mais que os outros.
Quando eu estava fora da igreja católica, ainda no esoterismo, uma vez eu acompanhei meu pai na missa aqui perto de casa. Meu pai, depois de aposentado, achou por bem voltar para as missas. Aí ele estava com uma caminhada razoável até a hora que não deu mais, que ele ficou acamado, né? E eu lembro das palavras do meu irmão. Dizia assim: quando você for na missa e você tiver muito tempo fora, que você não fez confissão lá com o padre, olha que esse meu irmão já me deu dor de cabeça, tá? Mas ele tem senso também. Ele diz assim: a gente não pode receber o Senhor Jesus, né? Aí eu fiquei, puxa, é mesmo, né? Puxa vida, eu já nem me lembrava disso. Então eu sempre me lembrava desse meu irmão, né? Falava, e toda vez que eu participava de missa e eu estava bem fora da igreja católica, eu não recebia o Senhor Jesus, porque por mais que eu não entendesse exatamente naquela época, hoje eu entendo. Hoje eu entendo, compreendo, tenho vergonha de mim mesma, né, no passado, mas a gente precisa valorizar a Eucaristia, né, o Santo Sacramento, que é o Senhor Jesus ali, presente como alimento, certo? Então temos que ter um mínimo de senso. Então eu ia, inclusive depois, eu até fui com uma amiga minha no Santuário de Guadalupe, na missa do Padre Manzotti. Isso foi em 2013. Depois ele fez umas reformas lá. Então também é uma coisa, participei da missa, não recebi Senhor Jesus, porque eu estava fora da igreja, eu tinha que me confessar, tinha vergonha, não sabia o que... Na verdade, na época eu não sabia o que era para ser confessado, depois, lá por 2015 para 2016, aí foi, parece uma Foz do Iguaçu, né? Um monte de pecado nas costas do padre lá, coitado, né? Aí, aí foi. Aí foi, tá? Então a gente, veja, se você tem uma pessoa na sua casa, tá querendo voltar para a igreja, você tem que orientar de forma fraterna, sem ser grosso, com cuidado, gentileza, porque senão a pessoa não volta mais para a igreja. Dizer, olha, se não tiver a questão da segunda união, certos impedimentos, né, que você bem sabe, que nós sabemos, aí você orienta a pessoa a procurar confissão quanto antes para poder voltar para a igreja. E tem gente que fica segurando o pecado e não comunga porque, não sei, eu já vi gente, inclusive, que não comungava. Um dia eu questionei mesmo uma senhora conhecida, por que você não comunga? Porque eu sabia, assim, um pouco do histórico da vida, no caso dessa senhora. A senhora dizia, era mãe solteira, mas eu pensei, ué, mas será que já não confessou, né? E eu questionando, você não vai comungar? Não vai receber Senhor Jesus? E aí, de tanto que eu falava, ela foi procurar um padre para confessar. Ainda foi meio longe, foi em outro lugar ainda. Aí disse que, eu achei, sei lá, eu achei que aquilo que eu tinha feito era um impedimento para receber a comunhão. Aí fui descobrir não era. Ainda isso, né? Por isso que eu falo, teologia da própria cabeça. Mesmo que leve um esporro, desculpa falar nesse termo, mas mesmo que leve um esporro do padre no meio da confissão, melhor levar um esporro na realidade para dizer, ó, isso aí não é, por mais, né, esse pensamento teu tá te dominando e tá te impedindo de receber o Senhor Jesus, né? Mas também tem situações que não dá para receber o Senhor Jesus, então tem que fazer a comunhão da palavra e fazer a comunhão espiritual ali no banco da igreja. Então isso também tem que ser informado, né? Tem padres que o próprio Papa Francisco no Amoris Laetitia, não há impedimento de participar. Tem coisas que não vai ser possível aquele casal de segunda união ou aquela pessoa que entrou num processo lá, meio de, sei lá, de ajuntamento, um terceiro ajuntamento com um evangélico, por exemplo, como eu já vi também, não tem como receber o Senhor Jesus, nem participar efetivamente da comunidade lá para ajudar. Mas existem outras formas de você participar da comunidade. Acho que ser dizimista não é impedimento. Levar uns papelzinhos lá para a caixinha de oração não é impedimento. Doar uma caneta a cada 6 meses também não é impedimento, né? Rezar na frente do Santíssimo não vai te impedir de chegar do Senhor Jesus. Então tem situações assim que é preciso a gente quebrar os nossos preconceitos e nossas ideias fixas, sabe? Cabeça dura. E se tá difícil da cabeça, tá tão dura, pede uma luz pro Senhor Jesus que ele vai abrir. Pergunta direito pro Senhor Jesus, ele vai te responder. A melhor cura e libertação não é a cura de um câncer, às vezes é a abertura da cabeça sua, minha.
como já aconteceu. Nossa, fiz besteira. Perdi tempo nessa ideia fixa, né? E deixei de repente, aproveitar, não é aproveitar, mas de ter o direito ali mesmo, não é ser legalista, mas às vezes ter o direito de alguma coisa ali, dentro da comunidade católica. Aí parece aquele desenho que o pessoal está reproduzindo, é aquele dos bichinhos lá da Disney, não sei se é dos pinguinhos, do Happy Feet, eu não sei, eu sei que tem um bichinho da África que fala: quando eu boto uma ideia na cabeça, é mais fácil cortar a minha cabeça do que cortar a ideia. Você não viu esse áudio? Inclusive é o dublador do. Quem dubla é o dublador do cara do Super-Homem lá, o Guilherme Briggs, né? O bonequinho falando, né? Quando eu tenho uma ideia na cabeça, é mais fácil arrancar minha cabeça do que a ideia que eu tenho. É ridículo isso. Tem uma situação aí, uma outra senhora, que eu, na verdade, eu não sei se é só a bipolaridade dela que foi ativada, né? Mas a mulher vive chorando aí. É esposa de um conhecido nosso, que aí a gente resolveu nem mais entrar em contato, porque sei lá o que deu na cabeça da mulher, a mulher tá surtando todo dia. Dona Amália, eu vou pedir, por favor, se você puder, você que reza por mim, coloque essa senhora, pode dizer, conhecida da Maria Helena, não é minha amiga, é conhecida só. Essa senhora, ela tá muito mal, mas ela deve estar com umas ideias muito fixas. E eu não sei o que foi, se rogaram praga, fizeram macumba, se tá faltando medicamento, se erraram no medicamento. Porque medicamento psiquiátrico é muito caro, eles são muito humildes, né? E aí o pessoal não reza. Porque, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu já passei por um período muito grande, ruim mesmo, de emocional com mental, psicológico mesmo. Eu não tinha mais condições de pagar o psiquiatra. Tive que abandonar o tratamento, porque na verdade o remédio também não fazia mais efeito. Pra mim não fazia. Pra mim só me deixava dopada, parecia babando e não resolvia. Aí eu vivia, vivia assim, mas eu rezava, buscava, até que, graças a Deus, o Senhor Jesus me restaurou. Não é o certo, né? Eu não recomendo isso, mas eu entendo o pessoal que fala que não tem dinheiro para seguir com o tratamento psiquiátrico, né? É uma meia-culpa que eu tô fazendo. Graças a Deus, hoje em dia, pelas orações de muita gente que eu não conheço, agradeço bastante. Tem melhorado bastante. Eu sempre tive um problema com o emocional abalado, assim. Então, até o. E fora que eu tô no processo de menopausa. Então, você imagina, né? Tem hora que o negócio degringola mesmo. Mas ultimamente eu tô bem controladinha. Essa senhora já passou do período de menopausa e, infelizmente, foi diagnosticada com bipolaridade. E até onde eu sei, essa bipolaridade, as pessoas são muito resistentes à medicação e a todo o tratamento em si, quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, aí que o negócio piora totalmente. Então, assim, o que eu pude orientar, tem lá um psicólogo assim, não adianta. Eles não procuram porque os filhos parece que é tudo um bando de avoado, sabe? Acha que a mãe tá normal. Não sei, age assim, né? Ah, não tem o que fazer, deixa gritando, né? Meu Deus, né? É duro, né? Eu não gosto de expor o nome das pessoas, mas eu peço, por favor, se puder rezar por esta pessoa, eu agradeço. Ela não é, infelizmente, ela não é católica, ela é evangélica, mas ninguém tem dobrado o joelho por ela na casa dela, pelo que eu sei. Porque não adianta, gente, desculpa falar, não adianta ser evangélico se você minimamente não reza. Pega a Bíblia e faz o estudo, vai lá, então vai ouvir o pastor, entendeu? Tá passando por dificuldade, é a hora que Deus está te chamando para fazer um esforço concreto de humilhação mesmo. Fica de joelho e pede, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Alguém vai passar por isso em algum lugar da vida, em algum momento da vida, né? Então, é uma situação assim, tipo, complicada, né? Porque os responsáveis por ela não estão sendo responsáveis. Isso que eu tô vendo de longe. E eu não vou chegar lá para me meter, porque já, como diz, eu já tenho problema demais. Né? Já basta o começo do ano que já comecei me estressando com um negócio que eu nunca imaginei.
Na verdade, eu já estava vendo, eu não queria era acreditar, né? Aí eu fiquei que nem um bonequinho lá. É mais fácil eu ficar com a ideia do que mais fácil, como é que é? Mais fácil eu ter a cabeça cortada do que eu largar a mão da ideia, né? Pois é. Então, uma maior frustração da minha vida. Então, a gente tem que aprender com isso, que as pessoas são capazes das maiores atrocidades mesmo, né? E nem é transtornado a pessoa em questão que eu tô falando, né? Essa senhora nem foi, nem é responsável. Mas é que, infelizmente, eu estou pedindo aqui abertamente porque é uma situação que está se arrastando há um ano. Eu não sei o que desencadeou, ela mudou da água para o vinho, ficou super esquisito o negócio. E está afetando toda a família, né? É difícil. Você já pensou? Uma pessoa que sai gritando, que até incomoda os vizinhos? Pois é, né? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias, Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento, que é a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebi em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura deste sábado é o primeiro livro de Reis, capítulo 12, dos versículos 26 a 32, e depois do capítulo 13, do 33 ao 34. Naqueles dias Jeroboão refletiu consigo mesmo: Como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. E depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Não subais mais a Jerusalém, eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi, e instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança de que era celebrada em Judá, e subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar aos bezerros que havia feito, e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 105 com o refrão: Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos, como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importavam com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Evangelho, Marcos 8, versículos de 1 a 10.
Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste quinto domingo do tempo comum. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Quando Jesus faz o milagre da pesca faz a pesca milagrosa acontecer na presença de Pedro, Tiago e João, tá? Certo. Eu tenho um pitaco para falar, mas vai ficar para domingo, dia 13, amanhã, tá? Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá? Por favor, rezem por essa senhora que eu pedi, Dona Amália. Coloquem suas orações. Se for difícil, então é que assim, eu tô com uma suspeita. Eu não posso ter certeza porque eu não frequento a casa dela, ela não é minha amiga, ela é só uma conhecida. É esposa de um conhecido que presta serviço, ou prestava serviço pra gente. Então, a princípio é um problema psiquiátrico, mas eu acho que tem outra coisa aí. Então eu peço orações, se puder, pelo menos uma Ave Maria, né? Ou coloque ela na sua caixinha de orações aí na igreja, já tá bom, tá? Não se envolve muito também. Porque quando é um negócio meio feio, às vezes, sabe, né? Que às vezes é caso de exorcismo, mas como eles são evangélicos, não tem como falar para ela procurar um padre exorcista. Que tem aqui, em Curitiba tem. Não é divulgado, mas existe. Né? Não é o padre Manzotti, viu? É um outro padre designado aqui pela arquidiocese, mas existe sim um padre, ele atua de forma super discreta, mas tem. E eu descobri por acaso, tá? Então não vá procurar o padre Manzotti, que ele não é exorcista, ele fez um livro lá. Tenho minhas críticas em relação àquele livro, ele não deveria ter colocado um rito lá, não sei por que colocou. Tem um livro lá sobre o mal e tal, mas não é legal, né? Enfim, tá? Só para avisar vocês. Um abraço a todos.